Bom, gente, vamos terminar o nosso assunto, vamos concluir, e aí nós vamos falar sobre o fim do Estado Novo, né? E o querenismo, esse movimento. Então, vamos lá. Com a divulgação do Manifesto dos Marinheiros, era uma manifestação dos marinheiros que eles queriam exigir a redemocratização do país, um país mais democrático para todos. Então, e aí várias figuras do governo Vargas eram a favor desse movimento, viu? Para ver a contradição que tinha no governo de Vargas. Os próprios ministros, governadores estavam ao lado desse manifesto. Então, isso já fazia uma oposição a Vargas. E também os jornais criticavam e a UNE também, que era a Organização dos Estudantes, era uma movimento, é um movimento dos estudantes, a UNE. Ainda hoje existe a UNE. Então fazia mesmo a crítica ao governo do Getúlio Vargas. E com tudo isso, com toda essa pressão que ele estava sentindo, então o que ele faz? Ele marca a eleição para presidente, para amenizar a situação, para ele ficar bem visto com a população. E também ele suspende a censura à imprensa e liberou a criação dos partidos políticos. Então, a imprensa poderia agora trabalhar livremente, né? Não poder, porque ele censurava a imprensa, né? A imprensa só poderia divulgar algo se fosse bom para Getúlio Vargas. Então a imprensa não trabalhava livremente, ela só poderia divulgar coisas relacionadas à boa ação do Getúlio Vargas em relação ao governo. E também ele a criação dos partidos. Agora poderia criar-se partido, porque antes ele tinha eliminado todo o partido, né? Não tinha mais criação de partidos políticos. E aí ele veio com essa lei nova que poderia criar os partidos políticos. Então, e aí os seus adversários continuaram criticando ainda o Getúlio Vargas. Criticava mesmo nos meios de comunicação, falava que era um ditador, que só queria se dar proveito de tudo isso, da situação. Então, a oposição criticou mesmo ali, sempre firme e forte nas críticas em relação a Getúlio Vargas. E a população que era a favor a Getúlio Vargas, ela escreve vários bilhetes, né, pedindo para Getúlio Vargas permanecer no poder, né, e aí esse movimento dessa população que quer Getúlio Vargas permanecer no poder é chamado de querenismo, né, porque essa população, principalmente a população mais carente, que era dos trabalhadores, porque Getúlio Vargas criou as leis trabalhistas, né, a CLT. Então, os trabalhadores tinham medo de perder esse direito, né, essas leis que eles conseguiram. Por isso que ele tanto gostava do Getúlio Vargas e apoiava o Getúlio Vargas e queria que o Getúlio Vargas permanecesse no poder. Então, eles organizaram esse movimento, querenismo, para o Getúlio Vargas não sair jamais do poder do Brasil, né? Então eles faziam esses bilhetes dizendo que queria permanecer, que desejava que Getúlio Vargas permanecesse no poder. Esse era o objetivo desse movimento, viu, gente? E aí não teve jeito, a oposição civil e militar tramou um golpe para derrubar Getúlio Vargas do poder. E Getúlio Vargas teve que renunciar à presidência do Brasil com todo esse protesto que eles fizeram através do querenismo, mas não surtiu muito efeito, porque a oposição foi mais forte e conseguiu derrubar Getúlio Vargas do poder. Então, gente, aí a gente se encerra, que aí foi o fim do Estado Novo. Pronto, Getúlio Vargas saiu do governo, ele renunciou ao governo e foi o fim do Estado Novo, né? O fim da era Vargas. A gente pode concluir que Getúlio Vargas, de início, foi um bom presidente, né? Foi devido a essas criações dessas leis, né? E da Constituição também, de 1934, ele foi um bom
presidente, mas depois passou a ser um ditador que aí derrubou seu governo, do seu autoritarismo, né? Porque não queria deixar de jeito nenhum o poder. Então aí se transformou em outro Getúlio Vargas, um ditador cruel. Então, gente, a gente vê esse governo como um governo que tem seus altos e baixos. No final, Getúlio Vargas renuncia. No final do e Getúlio Vargas, ele escreve uma carta, né? E se suicida no final de tudo, né? Porque se sentindo culpado por muita que causou, né, a população. Então ele se suicida e escreve uma carta, né? Que no final ele vai dizendo que entrou para a história. E realmente ele entrou para a história. Então a gente finaliza. Muito obrigada. Até o próximo conteúdo. Tchau!